Olá, meus queridos, tudo ótimo com vocês? Mais uma vez estou aqui fazendo esse vídeo para dar continuidade ao nosso assunto sobre Idade Média e hoje vamos falar sobre o Reino dos Francos. Meu nome é Carlos Henrique, sou youtuber educacional de História e estou aqui para auxiliar você, estudante, a passar nos grandes vestibulares que nos esperam e que nos aguardam. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo então! Reino dos Francos é um assunto bem conhecido, porém bem detalhado, por relatar várias gerações de reis que se passaram durante o período da Idade Média. Então, hoje o nosso conteúdo vai ser um pouco diferente. Mas como assim diferente, Carlão? Hoje nós vamos utilizar um pouco os slides para você compreender melhor sobre esses povos de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, para você compreender e esclarecer o seu entendimento acerca desses povos e dos reis que se passaram durante esse período. Então vamos lá? Sem mais delongas, bora! Então vamos lá, minha gente. Primeiramente vamos começar. Eu quero que você pegue o seu caderno, pegue uma folha, um lápis ou uma caneta e anote esses nomes que estão aparecendo aí. Esses nomes, gente, foram os principais nomes que receberam maior destaque nos povos francos. Quando nós falamos sobre esses povos francos, esses nomes são muito aparecidos, são muito conhecidos, porque eles são muito importantes para o que vamos abordar na aula de hoje. Meroveu, líder da dinastia merovingia. Clovis, rei da dinastia merovingia. Carlos Martel, majordomo ou mordomo do paço. Carlomano, filho de Carlos Martel. Pepino, o breve, filho de Carlos Martel e primeiro rei da dinastia carolíngia. Carlos Magno ocupou o trono em 768. Luís, o Piedoso, filho de Carlos Magno. Você vai entender então no final da nossa videoaula porque que o nome do Luís eles colocaram também como o Piedoso. Você vai compreender no final. Mas aí, vamos entender então. A primeira pergunta que vocês vão me fazer é o seguinte: Carlão, quem foram esses povos francos aí? É a primeira pergunta que vai surgir de vocês. Gente, nas últimas videoaulas que nós tivemos, eu falei sobre a invasão do Império Romano. Nós sabemos que o Império Romano foi invadido pelos povos bárbaros e germânicos. Só que quando nos referimos ao termo bárbaros e germânicos, estamos falando de anglos, saxões e vários outros povos que invadiram Roma naquela época, naquele momento. E dentre esses povos estavam os francos, que sobreviveram após a invasão do Império Romano, sendo diferentes dos outros povos que ali estavam. E além disso, esses povos se destacaram bastante por estabelecer um governo centralizado na Europa entre os séculos V e IX. Só para resumir aqui, os francos foram os principais povos que sobreviveram após a invasão do Império Romano e se destacaram por estabelecer um governo centralizado na Europa. Compreendido? Compreendido? Então, bora então! Os francos eles vão se dividir em duas dinastias, que são os merovingios, liderados por Meroveu e reinados por Clovis, e os carolíngios, que foram reinados por Pepino o Breve. Bom, aí vamos começar. Os merovingios, eles foram liderados por Meroveu, por isso que receberam esse nome, merovingios, o qual chefiou o seu povo na luta contra os hunos, que foi na Batalha dos Campos Catalúnicos. Ele teve uma grande importância em relação a esse aspecto. Aí o que vai acontecer? Esses povos também, eles vão ser reinados pelo rei Clovis, que foi o neto de Meroveu. O que Clovis vai fazer no seu período de reinado? Ele vai conseguir colocar toda a região da Gália sob o domínio dos francos, vai vencer os visigodos na Batalha de Voilé em 507 com o apoio dos burgúndios, vai firmar alianças com os bispos da Gália para consagrar a unidade política dos territórios conquistados. Também vai se converter ao cristianismo e vai unificar os francos e expandir seus domínios territoriais. Isso é muito importante para que vocês entendam. E aí o que vai acontecer, gente? Tudo bem,
Até aí ótimo. Ele fez ótimas coisas, expandiu territórios, unificou os povos e tudo mais. E aí, gente, depois da sua morte, vai acontecer uma série de desorganizações. O que vai acontecer, gente? Depois da morte de Clovis, vai haver uma má administração de certos administradores que ficaram conhecidos como reis indolentes. E somente no reinado do rei Clotário II que as conturbações foram superadas. Que aí ele vai conseguir reunificar os territórios do reino em 613 e vai distribuir terras, que são os condados e as marcas, entre os nobres proprietários de terra, sendo que, a partir de 640, grande parte das decisões políticas agora vão ser passadas aos majordomos. E o que são esses majordomos, ou mordomo do paço? Era um cargo que dava ao nobre poderes para tomar importantes decisões com respeito ao palácio real. Ou seja, naquele momento que estava tendo desorganização, eles davam então ao nobre esse cargo de tomar importantes decisões. Só que aí, gente, vai acontecer um porém. O nobre, agora tendo esse cargo de tomar importantes decisões políticas, agora o cargo do nobre vai ser maior que a autoridade do rei. Isso é algo que foi muito surpreso naquele momento. Foi algo que não tinha que ter acontecido, porque o rei, ele é a autoridade ali. O rei, o que ele mandar, todos têm que fazer. Já naquele momento, pelo motivo da desorganização que teve entre eles, o mordomo do paço ou nobre começou a ter uma maior autoridade, mais que a do rei. Então isso começou a afetar esse sistema político dos reinos francos. E aí, um desses mordomos do paço foi o Carlos Martel, que vai organizar os exércitos contra o avanço dos mouros na batalha de Poitiers, e com a sua morte, o cargo agora de majordomo vai ser dividido entre seus dois filhos, que são Carlomano e Pepino o Breve. Bom, primeiramente vamos fazer o seguinte. Carlomano, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir mão do cargo, porque ele não quer assumir o cargo de majordomo. Ele não quer assumir, então ele vai falar, Pepino, por favor, assuma aí, porque eu não quero assumir esse cargo, eu quero abrir mão, eu vou me retirar em um mosteiro. E aí agora, o Pepino Breve, o que ele vai fazer? Para ele tomar um cargo de rei, ele vai consolidar uma aliança com o Papa Zacarias III. E com isso, ele vai depor o rei Childerico III, e com isso, tendo essa aliança com o Papa Zacarias, ele vai se tornar o primeiro rei da dinastia carolíngia. Então, o primeiro rei que se tornou o rei dos povos carolíngios foi ele mesmo, porque ele fez a aliança com o Papa Zacarias para ter um certo poder, para chegar a esse poder. E aí, então, depois de sua morte, o trono foi ocupado por Carlos Magno em 768, ao qual também se converteu ao cristianismo. E em seu reinado, ele realizou diversas coisas que vocês vão saber aqui agora. Ele vai fazer o quê? Ele vai se converter ao cristianismo, ele vai realizar intensas campanhas militares contra os mouros na Península Ibérica, ele vai dominar a região das Marcas Hispânicas, que obrigou os povos a se converterem ao cristianismo. Ele vai expandir os territórios também naquele momento. E aí tem um fato importante. Em 25 de dezembro do ano de 800, ele vai ser coroado como o imperador romano do Ocidente. Olha só, pelo Papa Leão III, por um Papa que ele recebeu então essa coroação de ser o rei, o primeiro imperador, o imperador do romano do Ocidente. E aí então, minha gente, o que vai acontecer? Carlos Magno ele também teve um forte poder, uma forte influência no reino dos francos. E aí ele vai estabelecer certos domínios sobre uma grande quantidade de territórios. Só que aí ele vai fazer o seguinte,
já que ele teve um grande domínio sobre os territórios e tudo mais, ele vai realizar alianças que sustentaram a centralização política desses. E aí, como seus domínios eram divididos em 200 condados administrativos, de nobres e bispos e tudo mais, o favor político trazido pela descentralização foi seguido por medidas fiscalizantes, que, ou seja, cada nobre tinha que prestar um juramento de fidelidade ao rei. Então ele vai começar a dividir esses cargos de fiscalização. E cada nobre que estava ali tinha que prestar uma fidelidade ao rei, a ele mesmo. E aí, ao mesmo tempo, Carlos Magno vai criar um cargo chamado Missi Dominici, que vocês vão entender isso aqui agora, que foi um conjunto de fiscais que mantinham o rei informado. Então, ou seja, sobre cada domínio que cada nobre estava ali, tudo o que acontecia tinha que ser informado ao rei, um cargo administrativo. Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa sobre um determinado domínio de terra, um determinado domínio, eu que sou nobre, eu tenho que informar o rei. Então, esse era o principal nome, esse cargo foi chamado de Missi Dominici. E além disso, Carlos Magno ele vai criar as capitulares, que são o quê? O conjunto de leis que legitimavam o poder imperial. Com isso, essa estabilidade fez com que os centros urbanos e o comércio crescessem, em que as mercadorias começaram a circular pelo norte da Europa, ao qual conviveu com uma intensa atividade cultural, graças à construção das escolas, igrejas e tradução de diversas obras greco-romanas. Olha só como é que foi a administração desse rei. Olha só a grande influência, o grande impacto que teve nesse período. As mercadorias começaram a circular por causa da expansão dos seus domínios, por causa da forte influência que ele teve sobre os povos francos. Por isso que eu digo a vocês, gente, que esse rei aí foi também o mais importante dentro desse período. Foi um rei muito importante e que deve receber, então, uma grande importância por estar aí durante esse período dos povos francos, por fazer parte do reino franco. E aí o que vai acontecer, minha gente? Com a morte dele, vem o seu filho Luís o Piedoso, que eu vou explicar aqui para vocês quem foi esse Luís o Piedoso. O que ele vai fazer primeiramente? Ele vai expandir a fé católica, ele vai doar a Dotare e Pepino, que são seus filhos, os reinos da Baviera e da Aquitânia. Ele vai confirmar seu sobrinho Bernardo ao trono da Itália. Ele vai confirmar também Pepino ao trono da Aquitânia. Ele vai elevar Lotário à dignidade de co-imperador. Vai entregar Baviera a Luís II, o germânico, em 817. E além disso, minha gente, ele se casou com Judite e teve um outro filho chamado Carlos o Calvo. Agora que o bicho vai pegar. Porque o que ele vai fazer com Carlos o Calvo? Ele vai conceder o reino da Alemanha a ele, em 829. Só que aí, por ele conceder esse reino da Alemanha a Carlos o Calvo, vai ter uma série de rebeliões entre seus dois filhos, Lotário e o Pepino. Por quê? Eles não vão aceitar. Eles vão querer fazer o seguinte, então. Eles vão querer se unir com os senhores feudais para combater o rei. Por quê? Eles não querem que isso aconteça. Eles não querem que Carlos o Calvo vá para reinar a Alemanha. Nada disso. Então, eles vão acabar, o rei vai acabar sendo derrotado por esses motivos, só que depois ele vai ser reconduzido novamente ao trono pela Assembleia de Nímeg. Então, ou seja, eu sou derrotado, tudo bem, sou derrotado, mas depois eu vou me reconduzir, me levantar aos poucos, ao decorrer do tempo. Após essa reestruturação do império, em que Pepino perdeu a Aquitânia para Carlos, os irmãos voltaram a depor o imperador dessa vez, com o apoio do Papa Gregor IV. Assim, então, o que eles vão fazer? Os filhos se rebeliavam contra o pai, eram vencidos e depois perdoados por esse. E é por isso que Luís o Piedoso ele recebe esse apelido de Piedoso, porque os filhos se rebeliavam naquele momento, faziam suas contendas
contra o próprio pai. Faziam suas contendas por tomar certas decisões, como essa, que ele quis levar Carlos o Calvo na Alemanha. E aí sempre o pai perdoava eles, por isso que ele foi chamado de Luís o Piedoso. E aí, gente, o que vai acontecer? Luís o Piedoso vai falecer em 840 e agora os seus filhos vão fazer o seguinte, eles vão ter que se resolver, porque não pode ficar essa rebelião entre eles, não pode ficar essa contenda entre os reis. E aí que vai surgir então o Tratado de Verdun, minha gente, em 843, e que fez o quê? Fez com que Carlos o Calvo ficasse com os domínios da França Ocidental, que Luís o Germânico controlasse a França Oriental e que Lotário dominasse a França Central. Ótimo! E depois desse Tratado de Verdun, os filhos não tiveram mais nenhuma rebelião e tudo ficou assim, ó, tranquilamente. Até o presente momento. Porque tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E também vai ter o fim dos francos. O que vai acontecer? Por que o reino dos francos acabou, Carlão? No decorrer aqui da nossa videoaula, eu falei para vocês sobre grandes descentralizações políticas, más administrações, más organizações, diversas rebeliões, entradas e saídas de reis, reis que passaram e reis que ficaram. E tinham diversas administrações e tudo mais. E aí, por causa dessa descentralização política, que vai se tornar então um dos fatores e contribuiu para o fim do Reino Franco. E também, além disso, houve grande invasão, houve uma série de invasões dos povos normandos. E além disso, esse período do fim do Reino dos Francos foi marcado também pela dinastia Capetingia, que controlava a França Ocidental. Então, por motivo de invasões, por motivo de descentralizações, falta, más administrações, más organizações políticas, e que também, pelo motivo dessa grande marcação da dinastia Capetingia, isso acabou então contribuindo para o fim dos francos, o fim do Reino dos Francos. Então é isso, minha gente. Se você gostou do vídeo, se você gostou da explicação, gostou da aula, por favor comente, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pois isso vai ajudar muito no meu trabalho, vai ajudar muito nos meus conteúdos. Então é isso, minha gente. Tchau, tchau!